Boa noite, galera. Desculpem esse imprevisto de começo de aula aqui, mas a nossa aula começa nesse momento. O tema da aula de hoje, da apostila de vocês, é o capítulo 13 da apostila, que fala sobre equações do segundo grau. Então, essa aula de hoje aqui é sobre equações do segundo grau, e na apostila de vocês é o capítulo 13, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Qual é a minha ideia? Eu vou trabalhar aqui com vocês, eu vou explicar a teoria, é uma teoria que todo mundo, não é novidade para ninguém, todo mundo aqui já sabe. No nono ano, a galera é meio que torturada com essa matéria, né? A gente vê isso aqui até a morte, faz equação do segundo grau para sempre. O problema é, na escola, a gente aprende muito equação do segundo grau para resolver x, encontrar raiz, e a gente não sabe bem o que está fazendo, tá? Então eu vou aproveitar que na semana passada o tema da aula foi equação do primeiro grau, né? E eu vou fazer um paralelo com a equação do segundo grau, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é falar o que é. Eu vou explicar aqui tudo bonitinho e eu vou mostrar para vocês. E depois eu vou ensinar como é que se resolve e a gente trabalha questões de prova, tá? Eu separei aqui para vocês três questões, são duas da UERJ e uma do Enem, tá? O Enem, esse tema aqui, ele cai bastante, só que ele cai bastante função do segundo grau. Eu tenho que saber equação, só que ele pede com um conceito a mais, que é função. E função do segundo grau não é o nosso assunto nesse momento, tá legal? Então, vamos aprender essa parte aqui, ou melhor, vamos, como é que eu posso dizer assim? Vamos relembrar isso daqui, porque, de novo, todo mundo aqui já sabe como é que funciona esse tipo de coisa, e aplicar em prova, tá certo? Então, vamos lá, iniciando a aula aqui. Opa, calma aí, um instantinho aqui. Pronto, agora sim. Então, vamos lá, iniciando a aula aqui. Ó, o que é? Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é, na semana passada eu disse o que era uma equação. Eu disse que uma equação é uma expressão algébrica. Então, se é uma expressão algébrica, tem que ter uma incógnita, tem que ter uma letra, só que também tem que ter uma igualdade, tá? Então, equação tem incógnita e tem igualdade. Uma equação do segundo grau é aquela onde a incógnita tem grau 2, ou seja, a minha incógnita aparece ao quadrado, tá? Então, a letra aparece ao quadrado na minha equação. Então, esse aqui seria a melhor maneira de... Deixa eu ver aqui. Tá? Então, o que seria? É uma equação, tá? É uma equação onde a incógnita tem grau 2. Tá? Então, a incógnita tem grau 2. E na prática, o que isso significa? Olha aqui. Na prática, seria o seguinte, ó. Só para ver. Pronto, acho que melhorou um pouquinho assim, tá? Então, na prática, seria o seguinte, ó. Eu tenho uma equação, só que acontece isso daqui, ó. Não, vou botar igual a 5. Deixa eu ver aqui. Pronto. Assim. Aqui eu tenho uma equação, né? Tem uma incógnita e tem uma igualdade. O problema aqui é o seguinte: olha para cá e olha para cá. Aqui é grau 1
e aqui é grau 2. Ou seja, a minha letra aparece ao quadrado, aqui é x ao quadrado. Tá? Então, quando tem uma equação onde a minha incógnita aparece com grau 2, eu falo que é uma equação do segundo grau. E qual é o problema disso? Qual é o problema? Então, olha para cá. Quando eu tenho uma equação do primeiro grau, olha para cá, todo mundo. Quando eu tenho uma equação do primeiro grau, é bem fácil eu conseguir resolver. Então, olha aqui, olha. Exemplo 1. Eu quero resolver isso aqui, ó. 2x mais 5 é igual a 23, certo? Eu quero resolver isso daqui. A gente não vai ter problema nenhum, né? Porque qual é a ideia? O que eu expliquei na minha última aula? Eu quero eu quero que isolar o x. Eu quero que o x fique sozinho aqui. Então, se eu quero que o x fique sozinho, é só todo mundo que não tem x ir para o outro lado. Então aqui, olha, ficaria 2x igual a 23 menos o 5. Ou seja, esse 5 aqui eu joguei ele para o outro lado, né? Então ficaria aqui, olha, 2x é igual a 18, x é igual a 18 dividido para 2, que dá 9. E o 9 seria a minha resposta, tá? Por quê? O 9 é o valor que transforma essa minha equação em uma verdade, tá? Se eu tiver aqui, ó, o 9 como resposta, pensa aqui comigo. 2 vezes 9 é 18. 18 mais 5, 23. Deu certinho, tá? Agora, com uma equação do segundo grau, eu não consigo fazer isso, tá? Olha para cá, exemplo 2 aqui. E se a minha equação fosse x ao quadrado mais 2x, sei lá, igual a 10, tá? Só um exemplo. Eu não consigo fazer isso daqui. Por que eu não consigo fazer isso? É impossível isolar o x. Digamos que eu pense, eu vou isolar o x ao quadrado, né? Então, isolando o x ao quadrado. Aí eu vou jogar todo mundo para o outro lado. Vai ficar 10 menos 2x. E aqui é um problema. Porque como é que eu vou isolar o x se tem x aqui e tem x aqui? E eu não posso somar os dois. Eu não posso pegar o x ao quadrado e 2x e somar. Eles são elementos diferentes. Eu não consigo somar esses dois caras. Então, quando eu tento isolar esse x, o x aparece do outro lado. Aí eu pego a potência e jogo raiz. Porque a gente aprendeu aqui que raiz quadrada é o inverso da potência. Então eu vou e escrevo isso. Ó. X é igual a raiz quadrada de 10 menos 2x. Pronto, não sei o que é isso aqui, sabe? Não sei fazer isso. Eu tenho um problema aqui. Eu tenho um problema. Eu não sei resolver isso daqui. Eu não, tipo, x é igual a raiz de 10 menos 2x. Pô, e aí? Isso me ajuda em quê? Sabe? Em que isso me ajuda? Eu sei qual é a resposta aqui. Tem resposta aqui? Não, não tem número inteiro como resposta. Cara, mas se eu fizer uma pequena modificação, vai ter. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Calma aí, calma aí. Ó, eu só vou fazer aqui uma pequena modificaçãozinha, porque aí vai ter resposta inteira. Ó, vocês vão entender. A gente faz ao vivo. Cadê? Eu quero amarelinho. Olha só. Eu apaguei o 2, né? Eu vou colocar um 3 aqui. Certo? Agora eu coloquei um 3, eu tenho um 3 aqui também. E eu tenho um 3 aqui também. Tá? Eu não sei resolver isso aqui, eu não sei. Mas eu sei qual é o gabarito, tá? Eu mexi de propósito. O gabarito aqui é 2. A resposta aqui é 2. 2 é uma das respostas possíveis, tá? Por que eu sei que o 2 é a resposta? Olha pra cá. Se eu pegar o x e elevar ao quadrado, né? Se eu pegar o número 2 e elevar ao quadrado, vai dar 4.
Se eu pegar o 3 vezes 2, vai dar 6. E 4 com 6 é 10. Então eu modifiquei aqui para dar um cara com raiz exata, com raiz inteirinha, tá? Porque como é equação de segundo grau, pô, é muito fácil você encontrar uma raiz que não é inteira. Então eu modifiquei para ficar bonitinho. Então, olha para cá. O x vale 2. Olha aqui. O x vale 2. Vê se não faz sentido. Aqui dentro eu vou ter uma raiz quadrada de 10 menos 3 vezes 2. Então, é uma raiz quadrada de 10 menos 3 vezes 2 é 6. Né? Raiz quadrada de 10 menos 6. Quanto que vale 10 menos 6? 4. Raiz quadrada de 4. Vê se raiz de 4 não é 2. Tá vendo? Então, o 2 é resposta. Só que, tipo assim, e aí? Como é que eu resolvo isso daqui? Então, eu fico travado, eu não sei o que fazer. Então, quando eu chego aqui, eu travo, certo? Então, aqui, olha, eu travei nessa minha equação. É por isso que a gente aprende Bhaskara na escola e faz pra caramba. Porque Bhaskara é uma expressão aonde essa equação no segundo grau é escrita com o x sozinho, tá? Então, olhem para cá todo mundo. Atenção aqui. Vamos lá? Ó, então, ó, atenção aqui todo mundo. O que seria essa formulazinha aqui? Para que ela serve? Tá? Onde ela vive? A gente vai descobrir agora, na aula de hoje. A fórmula de Bhaskara é uma expressão matemática aonde numa equação do segundo grau o x fica isolado. É muito difícil eu conseguir isolar o x sozinho. Pegar uma equação, modificar a equação e conseguir isolar o x. É muito difícil, muito. Então, qual é a ideia aqui? Toda vez que eu tenho uma equação que é do tipo, olha, eu vou até colocar com cor diferente para poder ficar destacadinho. Olha, A que multiplica x ao quadrado mais B que multiplica um x mais um c. E essa equaçãozinha aqui, ela está igualada a zero. Eu consigo agrupar isso daqui da seguinte maneira. Olha. O x ele vai ser igual a menos o b mais ou menos o raiz quadrada de delta dividido por 2a. Essa expressão tem na apostila de vocês e eu acredito que ela está tatuada na alma de vocês. Né? Muito difícil algum aluno sair do ensino médio, do fundamental sem ter visto isso aqui na vida. Mas tem uma coisa que geralmente a galera não vê, então eu vou tentar discutir aqui com vocês. Tá? Aqui tem um triângulo, delta. O delta não está aqui. É porque o delta ele é uma expressãozinha à parte. O delta ele é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Eu faço questão de falar isso daqui porque tem muitos alunos que na escola aprenderam assim, aprenderam assim, ó. X é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC, tudo isso aqui sobre 2A. Tem aluno que aprendeu assim, tá? Ou seja, ele não viu a letra delta. Essa expressão estava dentro da raiz. E quando o aluno se acostuma assim, e a gente tenta explicar separado, ele fala, professor, do meu jeito é mais fácil. Tu fica assim, nossa, o aluno tem um jeito dele, ele inventou o bagulho. Mas o problema não é isso. Não é que é mais fácil, é porque a pessoa está acostumada. Eu não sei se é o caso de algum de vocês aí. Né? Ou vocês estão aqui comigo nesse momento online, ou a galera que estiver assistindo esse vídeo, quando o vídeo estiver posto no YouTube, tá? Bom, se você aprendeu assim, eu vou falar qual é o problema. O problema é o delta, que é esse triângulo aqui. Esse delta sozinho, ele te traz muita informação. O delta, ele é importante sozinho. Então, por isso que é importante trabalhar a conta separado. Porque vai ter problemas que eu só vou usar o delta para poder resolver. Tá? Então, o delta ele é importante. Então, a pessoa que aprende assim, ele nem sabe quem é delta. Tá? Então, o delta, ele tem até um nome, ele é um discriminante da minha equação. Então, quando a gente for aprender função do segundo grau, vocês vão ver o quão ele é importante. Mas, por enquanto, só confie na minha palavra.
ele é importante. Guardem isso. A gente vai voltar a falar disso quando o assunto for função do segundo grau. Tá certo? Então, para quem aprendeu tudo junto, faz um esforcinho. Eu sei que é difícil porque é costume, mas tenta trabalhar separado, tá? Tenta trabalhar separadinho aqui. Vamos apagar isso daqui e vamos colocar um exemplo, né? Só uma equaçãozinha jogada não adianta muita coisa. Eu tenho que ver isso aqui em prática. Então, vamos dar uma destacadinha aqui. Ó, eu vou dar uma destacada aqui. Pronto, bonitão aqui. Certo? Então, tá aqui, olha, a minha fórmula de Bhaskara, tá? Eu vou aproveitar e vou botar isso aqui também. Pronto, não custa nada, né? Tá aqui. Então, aqui, olha, é a minha fórmula de Bhaskara. É nessa formulazinha aqui que eu vou resolver problemas desse tipo. Então, vamos ver aqui exemplo? Olha aqui. Certo? Digamos que eu queira resolver, eu precise resolver, aparece para mim uma equação que é assim. 2x ao quadrado, deixa eu ver aqui. Menos 16 x mais 30 igual a zero. Tá? Tá aqui. Essa daqui é a equação que eu quero resolver. Isso aqui é um exemplo. Tá? A primeira coisa que eu faço, a primeira disparada, tem gente que pode até falar assim, a primeira é encontrar o delta. Não, a primeira não é encontrar o delta, não. A primeira é saber quem é A, quem é B, quem é C. Tá? Então, olha, o A, o B e o C são importantes para seguir a minha conta. Nessa expressão aqui, o A é aquele carinha que acompanha x ao quadrado. Então, aqui, o A vale 2. O B é o carinha que acompanha o x. Então, nesse caso, o B vale menos 16. E o C é o cara que está sozinho, sem nenhuma letra. Então, o C é 30. Coisas importantes. Por favor, não decorem que o A é o primeiro, o B é o segundo e o C é o terceiro. Tá? O A acompanha x ao quadrado, o B acompanha x e o C está sozinho. Pode ter questão com a escrita fora de ordem. Então tome cuidado com isso. E segundo, o A ele vale 2. O A não vale 2x ao quadrado. O B não vale 16x. O B vale menos 16. Tá? Então o A, o B e o C são números. O A é um número, só que está escondidinho. Né? O B é um número, o C é um número. Então essa expressão que está aqui, que é a fórmula de Bhaskara, isso aqui é um número. O B é um número, o A é um número, o delta é um número, isso aqui é um número. Tá? Então eu quero descobrir o número para esse exemplo. Tá? Isso daqui é igualzinho, quer ver? Ó, eu vou tentar aqui dar um exemplo e depois eu apago aqui para vocês. Tá? Imagina o seguinte, eu tenho aqui um retângulo onde a base é 12 e a altura é 6. A gente trabalhou isso aqui na aula sobre expressão algébrica. A área vai ser 12 vezes 6. Então a área aqui vai ser quanto? 72, se eu não me engano. Aí eu falei com você o seguinte, e se o meu retângulo, ó, a base é B e a altura é H? A área é B vezes H. Então, isso daqui é a expressão genérica que resolve qualquer problema de área de retângulo. Tá vendo a fórmula de Bhaskara? É uma expressão genérica que resolve qualquer problema de equação do segundo grau. Então, isso que está aqui é um número. Eu estou pegando os valores, eu estou colocando aqui, tá? Só isso. Então, deixa eu apagar isso aqui. Não é aula de expressão algébrica, não é aula de área de retângulo. Então, apagando e vamos resolver. O primeiro passo já foi. O primeiro passo é encontrar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Então agora vem o segundo passo, encontrar o delta. Eu começo sempre por delta, tá? Então, olha, o delta ele é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, o delta é igual a B ao quadrado. Opa, o B vale menos 16. Então, é menos 16 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 30. Tá? Então, olha, 16 ao quadrado, isso aqui vai dar 256, se eu não fiz besteira. É isso. 256. E agora aqui, olha, aqui é sinal de menos, tá? 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 30 vai dar 240. Agora, olha que delícia aqui. 256 menos 240 dá 16. Então, o delta ele vale 16. E para quem está lembrado de equação no segundo grau,
e sabe que o delta fica dentro de uma raiz, o delta, se ele dá um número que tem raiz exata, dá até uma aliviada na alma e tu pensa, eu estou fazendo certo, não fiz nenhuma besteira, tá? Porque se o delta não dá uma raiz exata, o aluno sempre pensa que ele fez merda na conta, tá? Delta deu 16. Agora que eu encontrei o delta, qual é o segundo passo? Encontrar o x. E o x, ele é o seguinte, ó. O x, ele é menos o b, mais ou menos o raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. Agora eu sei todo mundo, cara. Ó, o b, ele vale menos 16. Então isso aqui, olha, vai ser menos 16, mais ou menos raiz de delta é 16 também, dividido por 2 vezes o a. Então é 2 vezes o a. O a vale quanto? Ó, 2. Então, ó, x é igual a menos com menos aqui é mais. Então é mais 16. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Olha, raiz quadrada de 16 é 4. Tudo isso dividido por 2 vezes 2. Então eu vou dividir por 2 vezes 2. Eu vou dividir por 4. Agora aqui. Eu nem falei isso com vocês, porque aqui é turma de vestibular, todo mundo que já viu isso, né? Quando eu estou dando aula para turma de fundamental, aí eu falo com mais calma sobre esse símbolo aqui, ó. Porque geralmente o aluno vê esse símbolo pela primeira vez quando aprende a equação do segundo grau. Olha para cá. Mais ou menos é porque eu estou considerando duas possibilidades. A possibilidade com o sinal de mais e a possibilidade com o sinal de menos. Então, a partir daqui, eu vou separar minha conta em duas contas. Uma conta com o sinal de mais e uma conta com o sinal de menos. Então, o sinal de mais vem para cá e o sinal de menos vem para cá. Então, vão ser duas contas mesmo. A conta que vai usar o sinal de mais, olha para cá, é 16 mais 4. Dividido para 4. E aqui vai usar o sinal de menos. É 16 menos 4 dividido para 4. Então eu tenho duas possibilidades de resposta. A resposta que usa a parte da equação que tem o sinal positivo no delta e a que tem o sinal negativo no delta. Tá? Professor, por que tem duas respostas? Por que tem duas possibilidades? É porque isso aqui é uma equação do segundo grau. E aqui eu tenho um x ao quadrado. E o x ao quadrado, ele faz isso. Pensa um pouquinho. Se o valor do x for 2, 2 ao quadrado é 4. E se o valor do x for menos 2, menos 2 ao quadrado também é 4. Então, por ser do segundo grau, por ter uma potência ao quadrado, ele acaba pegando dois valores diferentes e colocando na mesma resposta. Então, equação do segundo grau, geralmente tem duas respostas possíveis, tá? Geralmente. Tem equações que não tem, né? Que a gente vai aprender com mais calma. Quando o delta é zero, por exemplo, as duas ficam iguais, né? Porque ficaria, olha, 16 mais zero e 16 menos zero, que é a mesma coisa. Mas, em geral, eu tenho duas respostas, tá? Então, vamos fechar aqui, olha. Eu vou até fazer com amarelo aqui embaixo aqui, para poder ficar bonitinho aqui a parte final. Ó, 16 mais 4 é 20. 20 dividido para 4 dá 5. E 5 é uma resposta possível. Agora aqui embaixo, 16 menos 4 é 12. E 12 dividido para 4 dá 3, que é a outra resposta possível. Então, para essa equação aqui, para esse meu exemplo, tanto o 5 quanto o 3 são respostas possíveis, tá? O 5 e o 3 podem ser solução aqui da minha equação. Aí você vai e fala, professor, numa prova, qual que eu escolho, 5 ou 3? Depende da pergunta. Tem prova que a pergunta é quantas soluções existem, seria 2 soluções. Tem resposta que seria qual o maior valor que pode assumir, seria 5. Então, depende muito da pergunta. Só que aqui, o que é importante para essa aula? Para essa aula é fórmula de Bhaskara e saber interpretar uma questão. Só isso. Se eu souber essas duas coisas, eu acho que nenhuma questão eu vou me complicar, tá? Antes de trabalhar agora exercício, eu quero só falar com vocês aqui, olha, sobre uma coisinha, tá? Antes de trabalhar exercício. Então, olha pra cá todo mundo. Equações incompletas. Olha aqui. O que seria uma equação incompleta? É uma equação do segundo grau incompleta
onde ou falta a letra B ou falta a letra C. Tá? Quando uma equação ela é incompleta, a fórmula de Bhaskara funciona? Sim, funciona. Só que eu posso resolver muito mais rápido sem usar Bhaskara. Tá? Então, eu vou trabalhar aqui os dois casos e vocês vão entender o porquê. Tá? Então, são dois casos mesmo. Uma equação do segundo grau, ela é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, correto? O que seria uma equação incompleta? É aquela equação que ou está faltando a letra B ou está faltando a letra C. Aí ela fica incompleta, tá? E ela incompleta fica mais fácil de resolver. Então, olha para cá. Eu vou trabalhar aqui, olha, o primeiro caso, que é o caso onde o B não existe, tá? Quando o B é igual a zero. Então, esse é o primeiro caso de uma equação incompleta. E aqui do lado, eu vou colocar o caso quando o C é igual a zero, tá? Então, eu já vou tascar aqui um exemplo e mostrar para vocês. Imagina que a minha equação é essa daqui, ó. X ao quadrado menos 16 é igual a zero, tá? Tá aqui. Repara aqui uma coisa. Aqui falta alguém. Só tem dois elementos aqui, né? Quem é o A? O A acompanha x ao quadrado, vale 1. Quem é o B? O B não existe. Tá? Opa! Alguém entrou aqui. Chat, deixa eu ver. A matéria que eu mais gostei do nono ano. Também, né? Não precisava pensar muito, era só. É igual fazer receita de bolo. Esse é o problema de fazer isso aqui. Eu não consigo ver o chat simultâneo, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida, eu até pediria que abrisse o canal de áudio, porque eu não vou conseguir ver o chat. Mas, cara, essa matéria aqui é uma delícia mesmo. Então, olha aqui. Eu vou pegar aqui o exemplo quando o B não existe, certo? O B aqui ele não existe. Então, olha aqui. Nesse meu exemplo aqui, o A ele vale 1, o B não existe e o C ele vale menos 16. Lembra que eu falei que o problema de uma equação do segundo grau é porque eu não consigo isolar o x? Porque existem dois elementos com x? Nesse caso eu consigo. Nesse caso aqui eu consigo isolar o x. Olha para cá. Dá para resolver isso igual se resolve uma equação do primeiro grau. Olha para cá. X ao quadrado, joga para o outro lado 16. Ó que bonito. X ao quadrado é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. X é igual a mais ou menos 4. Acabou, resolvi uma equação de segundo grau em 2 segundos, tá? Então, o mais 4 é a resposta e o menos 4 é a resposta. Então, as minhas soluções é menos 4 e mais 4, tá? Eu acho que eu escutei. Ah, sim. Aqui, tá? Então, o menos 4 e o mais 4 são... Ué, por que não tá... Então, o mais 4 e o menos 4 são soluções. Quer ver? Pensa aqui um pouquinho comigo. Se eu pegar o menos 4 e colocar aqui dentro, menos 4 ao quadrado é 16. E se eu pegar o mais 4 e colocar aqui dentro, mais 4 ao quadrado também é 16. Então, por isso que as duas respostas funcionam, tá? Então, é só isso aqui. Viu? Quando o B vale zero, cara, resolver uma equação é muito fácil. Muito fácil mesmo, a gente faz rapidinho, tá? Agora, do lado, e quando o C vale zero? Esse aqui eu vou querer a atenção de vocês, tá? Não é porque é difícil, não. É porque é o tipo de coisa que tem que ter atenção mesmo. Senão a galera fica com muita dúvida. E eu não quero ninguém com dúvida com uma coisa que eu acho que é fácil, tá? Então, olha aqui, olha. Exemplo. Digamos que eu tenho uma equação com C igual a zero. Então, aqui eu tenho... Opa! X ao quadrado, deixa eu ver aqui, menos 5x igual a zero. Nesse caso aqui, o C que está faltando. Eu tenho o x aqui e eu tenho o x aqui. Tá legal? Como é que se resolve isso? Eu posso usar Bhaskara aqui? Sim, pode usar Bhaskara. Vocês podem depois, quando essa videoaula estiver online, vocês podem pausar o vídeo, pegar essa questãozinha aqui, ó, e resolver por Bhaskara.
ou seja, o A vale 1, o B vale menos 5 e o C vale 0, tá? Podem fazer, vai dar exato, vai dar certinho. Só que eu bati o olho aqui, eu sei qual é a resposta. Porque quando o C vale 0, as equações ela tem uma característica, que é o seguinte, só tem elemento com x aqui. Então, quando só tem elemento com x, eu posso fazer uma coisinha para colocar o x em evidência, que seria o seguinte, ó, x ao quadrado é como se fosse x vezes x. Concordam comigo? X vezes x, x ao quadrado. E aqui, olha, menos 5x, igual a zero. Existe um elemento que se repete aqui. O x está se repetindo. Então, se eu sei que o x está se repetindo, eu posso escrever ele em evidência. Aí, tira o x daqui, sobra x. Tira o x daqui, sobra menos 5. Tá? Para quem tiver com dúvida do que foi feito o contrário do chuveirinho. Se eu faço aqui o chuveirinho, ó, quanto que vale x vezes x? X ao quadrado. Quanto que vale x vezes menos 5? Menos 5x, tá? Eu fiz o contrário do chuveirinho, tá? Eu peguei o valor que estava espalhado e escrevi ele agrupadinho, tá? Agora, ó pra cá. Por que que a gente faz isso? Porque agora eu tenho uma multiplicação e o resultado dela dá zero. Eu tenho uma multiplicação que o resultado dá zero. Quando que uma multiplicação, o resultado é zero? Eu tenho dois números, A vezes B. E deu 20 o resultado. Cara, olha só, eu vou até escrever aqui. Eu tenho A vezes B. E deu 20 o resultado. Cara, o A pode ser 2, o B pode ser 10. Vai dar 20. O A pode ser 4 e o B pode ser 5. Vai dar 20. O A pode ser 1 e o B pode ser 20. Vai dar 20. Tá vendo? Numa multiplicação, eu tenho um monte de possibilidades. Agora, imagina o seguinte. Se eu falo para vocês que A vezes B dá zero. A vezes B deu zero. Cara, se zerou é porque alguém aqui é zero. Ou o A ele vale zero. Nossa, olha o meu zero. Ou o A vale zero, ou o B vale zero. Alguém é zero. Alguém tem que ser zero, cara. O A pode ser 1 milhão e o B é zero. 1 milhão vezes zero é zero. Tá? Se eu tenho uma multiplicação e ela deu zero, é porque alguém é zero. Um dos dois é zero. Equação do segundo grau, ela não tem duas raízes, geralmente? Então, o primeiro exemplo está aqui as duas raízes, e no segundo exemplo também eu vou ter duas raízes. Só que aqui está, ou o primeiro termo é zero, ou o segundo termo é zero. Então, olha, ou o x ele é igual a zero, ou o x menos 5 é igual a zero. Aí você passa o 5 para o outro lado, olha aqui, o x é igual a 5. Então, nesse ponto, tá aqui, olha, as minhas duas raízes. Eu tenho uma raiz que fala que o x é igual a zero e eu tenho uma raiz que fala que o x é igual a 5. Nesse caso aqui, olha, as duas raízes eram 4. Tá? Então, é isso que acontece. Quando eu tenho uma multiplicação que dá zero, alguém é zero. Alguém. Um dos dois tem que ser zero. Aí agora tu pensa, olha para cá, vê se essas raízes não fazem sentido. X igual a zero. 0 ao quadrado é zero. Menos 5 vezes 0 é zero. Deu zero. Agora x igual a 5. 5 ao quadrado é 25. Menos 5 vezes 5 é menos 25. E dá zero também. Tá? Professor, eu tenho que saber isso aí para poder fazer prova? Não, isso aqui não é um assunto obrigatório, mas é um tipo de coisa que agiliza a conta. Quando eu ensino isso no nono ano, geralmente os alunos têm dificuldade. Por quê? Eles estão começando a aprender a equação do segundo grau e já estão recebendo um monte de informações. Só que a gente já está mais maduro. Vocês não são os mesmos alunos que eram no nono ano. Vocês estão 3 anos mais velhos, ou 4, ou 5, depende da idade de cada um, né? Eu já saí do nono ano há muito mais tempo do que vocês. Então, a gente é diferente. A gente, como aluno, evolui, amadurece. Então, eu já sei equação do segundo grau. Equação do segundo grau não é mais uma matéria nova para mim. Então, a gente consegue absorver essas informações. Isso daqui é para agilizar a conta.
quando alguma letra está faltando. Mas Bhaskara funciona nas duas, sem nenhum problema. Tá certo? Então agora é exercício. Eu separei para vocês dois exercícios, três exercícios, né, no caso, dois da UERJ e um do Enem. Vamos ver se a gente consegue fazer os três aqui na aula de hoje. Eu acho que a gente consegue fazer. E vamos lá, eu vou colocar a questão, vou marcar um tempinho e depois eu venho corrigindo com vocês, tá certo? A primeira que eu vou fazer, eu vou fazer da UERJ primeiro, tá? Olha para cá. Eu vou fazer aqui a leitura com vocês e vou marcar um tempinho, tá? Questão 1 da UERJ, né, a primeira aqui da UERJ. Numa operação de salvamento marítimo, foi lançado um foguete que permaneceu aceso durante toda a sua trajetória. Considere que a altura H em metros alcançada pelo foguete é descrito pelaquela equaçãozinha ali. Opa, equaçãozinha do segundo grau, certo? E T é o tempo em segundos após o lançamento. A luz emitida pelo foguete é útil a partir de 14 metros acima do mar. Tá? Então, isso é um foguete, cara. Eu vou disparar o foguete, vai subir. Pensa num sinalizador de barco. Vai subir, vai chegar na altura máxima dele, aí ele começa a cair. Tá? Então, quando eu disparo, ele vai chegar a 14 metros, ele vai passar dos 14 metros, só que a partir dos 14, todo mundo já enxerga, certo? Aí ele começa a cair. Aí quando ele estiver caindo, ele vai voltar para os 14 metros e aí vai descer e ninguém vai enxergar. Aí vem a pergunta, qual é o intervalo de tempo em segundos que o foguete consegue emitir luz útil, tá? Aí pensa um pouquinho, equação do segundo grau tem duas raízes, não é? Duas raízes. A primeira raiz é quando o foguete alcança os 14 metros. Aí ele vai subindo, 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 aí começa a cair. E a segunda raiz é quando ele alcança de novo os 14 metros, mas agora em queda, tá? Então é como se fosse assim, ó. Ó. Quer ver? Calma aí. É um barco, né? É um barco. Então, olha, aqui tá a aguinha, né? É um barco? É. Salvamento marítimo. Aqui é um barquinho. Caraca, alto nível. Aí. Vocês têm que ter orgulho do meu desenho. Ó, tá aqui, olha. É o barquinho. Aí esse barquinho aqui vai soltar um sinalizador. E o sinalizador faz assim. Ele vai subir. E depois vai cair. Isso aqui é tipo Angry Bird, né? Tá vendo? Ele sobe e desce. Mas a questão fala que a luz que essa porcaria faz só é útil a partir dos 14 metros de altura. Então, digamos que o 14 metros é aqui, ó. Então, só a partir dessa altura que a luz é útil. Então, a luz só vai ser útil aqui. Só nesse pedaço que a luz é útil, tá? Então, quando você for trabalhar essa equação do segundo grau, tu vai encontrar duas raízes. As duas raízes são o seguinte, uma raiz vai ser essa e a outra raiz vai ser essa daqui, tá? Uma na subida e uma na descida. Aí vem a pergunta, quanto tempo ele ficou emitindo luz? Primeiro, tenta encontrar as raízes aí, lê com calma, tenta fazer com calma, e quando for resolver, eu explico toda a questão. Questãozinha da UERJ, tempo correndo. Podem tentar fazer, tá certo? Para quem não lembra ou está enferrujado, eu vou até dar um spoilerzinho aqui, tá? Ninguém tem agora desculpa. Certo? Podem tentar fazer. Bom, lá galera, tempo encerrado. E eu já queria pedir desculpa aqui, tá? Porque eu não consigo ver o chat, tá? Então, se alguém mandou alguma pergunta no chat, eu não consigo ver. A tela que vocês estão vendo é exatamente a tela que eu estou vendo, tá? Então, para eu ir pro chat, eu teria que sair daqui, aí vocês perderiam a questão. Mas, vamos corrigir aqui a questão aqui agora? Então, vamos lá. Primeiro, interpretando a questão, né?
A questão, ela fala o seguinte, ó. Eu tenho essa trajetória aqui do sinalizador descrita por essa equaçãozinha aqui. Olha para cá. Lembra aquilo que eu falei? Que não é para decorar a ordem? Olha para cá. O A não vale 10, sabe? O A vale menos 1, o B vale 5 e o C vale 10. Tá? Quer dizer, nessa daqui, tá? Mas a questão fala o seguinte, ó. Eu quero saber o tempo que dura a luz útil. A luz útil, ela é a partir dos 14 metros. Então, essa daqui que é a luz útil, ó. 14 metros. Então, H, que é a altura, tá? Vale 14. Isso aqui vale 14. Então, eu tenho que, para resolver a questão, fazer isso daqui, ó. 10 mais 5. Quer ver? Melhor. O H vale 14. Então, 14 é igual a 10 mais 5t menos t ao quadrado. Tá? Então, eu quero que essa equação esteja valendo 14. Agora eu passo todo mundo para a esquerda e eu vou trocando o sinal. Então, olha, o menos t ao quadrado passa para cá, vira t ao quadrado. O mais 5t passa para cá, vira menos 5t. E o mais 10 passa para cá, vira menos 10. Então, aqui eu tenho 14 menos 10. Aí, vai ficar assim, ó. 14 menos 10 é 4. Tá vendo? Tá aqui. Igual a zero. Até aqui. Tranquilo? Então, essa é a minha equação do segundo grau. A minha equação do segundo grau, ela é t ao quadrado menos 5t mais 4 igual a zero. Então, vamos resolver isso aqui agora? T ao quadrado menos 5t mais 4 igual a zero. Tá? Nessa equaçãozinha aqui, o A ele está valendo 1, o B ele está valendo menos 5 e o C ele está valendo 4. Certo? Então, aqui eu vou ter primeiro o cálculo do delta. Delta, que é b ao quadrado menos 4ac, vai ficar, na verdade, assim, olha. Delta é igual a menos 5 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual a 25 menos 16. Delta é igual a 25, que é 9. Aí você, opa, deu raiz exata, pelo amor de Deus, tudo certo. Então, a minha conta continua. T é igual a menos B, né? Eu coloquei T porque a equação é T, tá? Quem colocou X aí, vida que segue. Menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o A. Agora é só preencher, né? É menos B, então vai ser menos 5, mais ou menos raiz de delta, o delta vale 9, sobre 2 vezes A, o A está valendo 1. Então, isso aqui fica 5, mais ou menos 3, dividido para 2. Eu tenho duas raízes, eu tenho duas respostas. Uma vai usar o sinal de mais e uma vai usar o sinal de menos. Então, eu vou resolver primeiro aquela que usa o sinal de mais, tá? Aquela que usa o sinal de mais fica assim, olha. 5 mais 3 dividido para 2, eu vou chamar de T1. Isso aqui vai ser 8 dividido para 2, que vai dar 4. Então, o meu T1, que é a minha primeira raiz, é 4. Tá? E agora eu vou encontrar a segunda raiz, a que usa o sinal de menos, que eu vou chamar de T2. Isso aqui vai ser 5 menos 3 sobre 2. 5 menos 3 vai dar 2, né? 2 sobre 2, isso aqui vai dar 1. Então, eu tenho duas raízes. Uma é 4 e uma é 1. Agora que eu sei que as duas raízes é 4 e 1, olha para cá todo mundo. Então, eu tenho uma raiz que vale 4 e uma raiz que vale 1. Aí aqui tem o número 4. O aluno vai e marca o 4 na fome. Não é para fazer isso, tá? Repara uma coisa. Esse sinalizador é disparado e ele sobe. O que é o T? O T é o tempo. Então, ele vai alcançar os 14 metros com 1 segundo e depois ele vai alcançar com 4 segundos.
Então, com 1 segundo, ele já alcança a altura de 14 metros. Aí ele ultrapassa essa altura, fica acima dos 14, e depois começa a descer. Com 4 segundos, ele voltou para os 14 metros, mas agora é caindo. Então, o meu foguete, né? É um foguete? É um foguete. O meu foguete sinalizador, ele vai ter luz útil desde o 1 segundo até o 4 segundos. Então, se por um acaso alguém for olhar para o meu barco 6 segundos depois que eu disparei o sinalizador, ele não vai enxergar nada. Com 6 segundos, ele já caiu. Então, ele fica aceso, aceso não, né? Ele fica visível do 1 segundo até o 4 segundos. Do 1 até o 4 são 3 segundos úteis para poder resolver a questão, tá? Então, aqui é a letra A. Então, repara uma coisa, é uma questão da UERJ, é uma questão da UERJ, é uma questão de vestibular, não é um exemplo. E para resolver eu usei Bhaskara, só. Usei Bhaskara e só. Só que aí que tá, tem aluno que faz Bhaskara, encontra a resposta correta, mas tem dúvida na hora de marcar, tá? Porque não é só encontrar Bhaskara, é para você identificar o que a questão pede. Então ela pede quanto tempo leva da primeira raiz até a última raiz, tá? E tá feito, resolvemos a questão da UERJ, certo? Bom, eu não vou ter tempo para poder fazer as 3, infelizmente. Mas eu consigo fazer 2, uma da UERJ e uma do Enem. E eu vou guardar a segunda da UERJ para nossa aula daqui a 2 semanas de exercício. E a segunda questão vai ser a questão inédita para vocês desse assunto aqui, tá? Eu vou guardá-la aqui por enquanto, mas eu vou usar com vocês em um outro momento. Daqui a 2 semanas, para ser mais preciso. Então, ó, próxima questãozinha agora. Eu quero que vocês façam a do Enem. Tá aqui. Essa questão aqui é da prova do Enem de 2014, se eu não me engano. Tá? Não é tão antiga. Então, eu vou fazer aqui a leitura com vocês e eu vou deixar vocês tentarem resolver. Ó, um laticínio possui 2 reservatórios de leite. Tá? Cada reservatório é abastecido por uma torneira acoplada a um tanque resfriado. O volume em litros desse reservatório depende da quantidade inicial de leite no reservatório. O que faz sentido, né? Eu tenho um reservatório com leite, eu abro uma torneira. Quanto tem lá dentro? Depende de quanto já estava lá, né? Se eu abrir com ela vazia, é uma coisa. Se eu abrir com ela mais ou menos cheia, aí já é outra, tá? Aí tem o seguinte, olha. Eu tenho aqui, olha, 2 funções, tá? Eu tenho aqui, olha, 2 torneiras. A questão avisa isso. Eu tô com vermelho já? Tá. Eu tenho 2 torneiras. Aí aqui, olha, eu tenho o volume 1, que é a torneira 1, e o volume 2, que é a torneira 2. Então a torneira 1 tem essa expressão, a torneira 2 tem essa expressãozinha aqui, tá? Agora aqui, ó. Depois de aberta cada torneira, o volume de leite de um reservatório é igual ao do outro no instante. Então, olha aqui com calma. Olhem com muita calma aqui. Depois de aberta cada torneira, o volume de leite de um reservatório é igual ao do outro em qual instante. Então, olha, é como se eu tivesse um... Opa, sacou aqui não. É como se eu tivesse um reservatório. E aqui eu tenho um segundo reservatório. Esse reservatório é abastecido pela minha torneira 1. E esse aqui pela minha torneira 2. Então aqui eu vou ter o volume 1 e aqui eu vou ter o volume 2, certo? Conforme eu ligo isso daqui, a torneira começa a encher isso aqui de leite. E essa torneira começa a encher isso aqui de leite também, certo? Aí a questão fala, no volume T igual a 0, os 2 volumes são iguais, tá? O volume 1 é igual ao volume 2. Aí a questão pergunta, qual é o outro momento que isso volta a acontecer? Qual é o outro momento que os 2 volumes vão ser iguais? Então, basicamente, é uma questão que fala quando que o volume 1, que é essa continha aqui, vai ser igual ao volume 2, que é essa continha aqui, tá? Tentem fazer, eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, ela é do Enem,
tá? Então, tente rabiscar, coloque no papel. Para resolver ela é bem rápido, eu não vou levar nem 2 minutos para poder resolver, tá? Ela leva mais tempo pensando do que de fato resolvendo. Então, daqui a uns minutinhos eu venho para poder corrigir. Tentem fazer a questão. Oi. Vamos lá? Resolver a questão aqui e fechar nossa aula, que daqui a pouco vocês vão ter outra, né? Eu não posso avançar muito o horário aqui, não. Então, galera, eu deixei essa questãozinha aqui, eu sei que resolver ela é bem rápido, tá? Por isso que eu deixei aqui esses minutinhos aqui. Então, ó pra cá, todo mundo. Vê como a questão, na teoria, ela é bem fácil. Olha só. Primeiro eu vou escrever isso daqui. Eu quero que o volume 1 seja igual ao volume 2. É isso que eu quero. Eu quero que os dois sejam iguais. Tá? A questão fala que no t igual a 0 eles são iguais. Né? Porque no t igual a 0, o tempo é 0. Então, olha, esse aqui morre, sobra 3.000. Sobra 3.000 nos dois. Fica igualzinho. Mas tem outra resposta além do t igual a 0. Né? Tem outra. Então, vai para cá. Como é que funciona? Tá aqui, um é igual ao outro. Qual é a expressão do primeiro? O primeiro ele tem a expressão 250t ao cubo menos 100t mais 3.000. Eu quero que isso aqui seja igual à expressão 150t ao cubo mais 69t mais 3.000. Eu quero que uma seja igual à outra. De cara, 3.000 já corta com 3.000, azar do 3.000, certo? Agora eu vou jogar todo mundo para um lado só. Todo mundo vai ir para um lado só, tá? Então, olha, vai ficar 250t ao cubo menos 100t menos 150t ao cubo menos 69t igual a 0. Agora eu tenho que juntar os caras que podem ser juntados. T ao cubo pode juntar com T ao cubo, tá? E T pode juntar com T. Então, dito isso, 250 menos 150 dá 100. E 169, menos 100 com menos 169, menos 100 menos 69 dá menos 169. Tá aqui. Certo? Lembra aquilo que eu falei? Lembra aquilo que eu falei com vocês? Que dá pra, quando falta uma letra, quando você olha pra cá, tá faltando uma letra, né? Tá faltando eu tenho aqui, professor, T ao cubo, o senhor não ensinou T ao cubo. Eu sei que eu não ensinei T ao cubo, mas a questão, ela é de segundo grau, vocês vão ver por quê. Tá faltando o cara sozinho, tá vendo? Tá faltando. Então, como tá faltando, eu posso colocar a letra em evidência. Então, olha aqui, coloca a letra em evidência, T em evidência. Abre parênteses. Aqui é T ao cubo, então tem o T 3 vezes. Se eu colocar um T em evidência, vai sobrar, olha aqui, só 2. E aqui vai dar 169. Isso aqui é igual a 0. Agora que vai entrar a grande jogada, tá? Isso aqui eu expliquei para vocês. Eu falei que isso aqui é uma equação incompleta quando falta o C, não é isso? Quando falta o C, eu coloco em evidência. E o que a gente aprendeu? Ou o T é igual a 0, ou o que está aqui dentro é igual a 0, tá? Então, ou o T é igual a 0, ou o que está aqui dentro, 100t ao quadrado menos 169 é igual a 0. Tá vendo? Isso aqui eu ensinei para quando não existe C. E olha para cá, T igual a 0, a própria questão fala que acontece, né? Olha, eles são iguais quando T igual a 0. Então a questão já tinha dado isso daqui. Aí ela fala, além desse cara, qual vai ser a outra vez que isso acontece? Então agora eu tenho que resolver esse que está aqui. Esse que é o cara que me interessa agora. Então, como é que eu faço isso? Vamos resolver. 100t ao quadrado menos 169
é igual a zero. Então, olha para cá. 100t ao quadrado é igual a 169. T ao quadrado é igual a 169 dividido para 100. Então, o quadrado vira raiz. T é igual a raiz quadrada de 169 sobre 100. Raiz de 169 é 13. Raiz de 100 é 10. Isso daqui vale 1,3. Então, além da resposta t igual a zero, existe a resposta t é igual a 1,3. Aí, quando eu olho para a questão, olha para cá, depois de aberta cada torneira, o volume de leite de um reservatório é igual ao do outro no instante t igual a zero. E também em qual outro resultado? Também no resultado... Ué. Ah, tá. Agora sim. Tá aqui. 1,3 horas. E se você for ver, olha a questão, as alternativas. 1,69, 10, 13, 16,9. É tudo perto do que acontece na questão mesmo, que é o que está aqui, ó. Tá vendo? Então, nessa questãozinha, eu acabei usando aquilo que eu ensinei para quando não tem a letra C e depois usei aquilo que acontece quando não tem a letra B. Eu acabei usando as duas coisas aqui. Se eu fosse tentar fazer isso usando Bhaskara, com números tão grandes iguais a esse daqui, nessa prova do Enem, eu não conseguiria fazer a tempo. Tá certo? Então, galera, essa minha aula aqui, ela se encerra aqui. De novo, peço desculpa a vocês pelo atraso do começo da aula. Eu ainda estava colocando os programas em ordem aqui nesse computador. Ele está tudo limpo, tem nada aqui. E semana que vem vai ser a nossa primeira semana para trabalhar exercício dos últimos assuntos. Eu vou enviar para vocês no grupo quais são as questões e vou colocar tudo isso aqui online, tá? A minha intenção é que esse PC novo consiga renderizar pelo menos na metade do tempo, que o antigo, para renderizar uma aula nossa, levava 1h30. Ou seja, o tempo da aula era o tempo que ele levava renderizando a aula, praticamente. Tá? Esse aqui eu acho que consegue fazer um pouco mais rápido. Aí vai me ajudar bastante na hora de fazer esses trabalhos aqui com vocês. E colocando isso aqui online, eu aviso as questões. Eu vou trabalhar só alguns temas na semana que vem. E o tema da aula de hoje, que vai ser equação do segundo grau, junto com o tema da semana passada, de equação do primeiro grau, a gente trabalha daqui a 2 semanas. Tá? Uma parte da aula corrigindo questão da apostila e uma parte da aula com questões inéditas. A dessa aula já está separada, que foi a que eu não consegui fazer agora com vocês. Tá? Então, galera, abração. Boa aula que vai ter agora, 7h15, tá? Vamos beber uma água, descansem aí. E semana que vem vamos estar junto aqui de novo, tá? Galera, abraço, até semana que vem.